realmente vem como Deus faz as coisas, não é? Como o facto de as músicas fazerem também parte daquilo que eu vou falar. E o tema da mensagem primeiro começa com quem pensas que estás a falar, não é? Com quem é que pensas que estás a falar? Nós estamos na nossa campanha da oração, não é? E nós, quando oramos a Deus, não é? E então, com quem é que pensamos que estamos a falar? É importante nós sabermos com quem estamos a falar. Muitas vezes, e isso já deve ter acontecido com vocês, eu não sei se vocês já receberam algum telefonema, por exemplo, de um número privado, daquele que a gente não sabe quem é que nos está a ligar. E, por norma, quando a gente tem esse tipo de telefonema, como é que a gente atende? Estou sim, boa tarde? Sim. A gente fica assim um bocado retraído, falamos de uma forma mais educada, não é? Porque a gente não sabe quem é que está do outro lado. Porque é uma pessoa que nos é desconhecida, temos algum pudor de falar com aquela pessoa. E então, nós moderamos a nossa forma de falar. Obrigada. Nós moderamos a nossa forma de falar porque nós não conhecemos. Mas se for realmente alguém que a gente conhece, o nosso discurso muda logo. Então, está tudo bem? Como é que tu estás? A nossa forma muda. E assim também é com Deus. Nós, quando temos um Deus distante, muitas vezes o nosso discurso também é diferente. Pensamos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas houve uma altura que eu tinha que escolher as palavras com que tinha que falar com Deus. Não era como se Deus estivesse longe. E isto também se reflete na nossa vida e na nossa forma de falar com Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, a nossa intimidade é diferente também. E nada mais influencia a nossa vida do que a maneira como nós vemos Deus. E eu não sei se sou só eu ou só fui eu que tinha esta ideia. Eu escolhi aqui algumas formas de como erradamente nós vemos Deus. Nós às vezes temos aquela imagem de Deus, que Ele é um Deus zangado, que é um Deus que está lá em cima, Deus está lá. Eu não sei se acontecia muitas vezes quando estava a trovejar, a minha avó dizia-me: vês, Deus está a ralhar connosco, Deus está a ralhar. Então fica sempre esta ideia de um Deus que está lá em cima a ver o que é que nós estamos a fazer, está zangado connosco. Pois eu gostei muito desta expressão que foi usada, que é o Deus tigre. E faz sentido, porque o que é que um tigre faz quando está a caçar? Está escondido, à espreita, não é? E por norma, quando a presa comete assim, está distraída, ele ataca, não é? Então é como se Deus estivesse sempre à espreita de que a gente fizesse alguma coisa errada para nos atacar, ou apontarmos aquilo que nós fizemos de errado. Depois temos o pai, como um pai esquisito, aquele que nada que a gente faça está bem. Parece, pronto, é tipo, os pais, a mãe diz assim: olha, tens que chegar a casa e diz: não, lavaste a louça, lavei, limpaste o chão, sim, e o pó também, estendeste a roupa, estendi e apanhaste. Não, pronto, não faço nada de jeito. Não sei, é como se nada que a gente faça está bem. O pai polícia, que é aquele que está a ver se a gente cumpre as regras todas. Depois temos o ditador, que só exige. Depois temos o Pai Natal também. Que o Pai Natal é aquele que faz a lista toda. Se tu te portaste bem, então vou-te abençoar. E nós sabemos que Deus não é nada disto, não é? Vocês concordam? Então, não importa o que é que nós achamos quem Deus é. O que importa é nós conhecermos quem Deus realmente é. E quando nós não conhecemos quem Deus é, a oração é chata. Não é? É uma coisa que a gente faz um dever. É como se a nossa motivação para a oração é a culpa. Porque, o pastor Tiago ontem disse que eu tinha que orar no culto. Bem, vou lá picar o ponto, senão depois o pastor vai me perguntar se eu orei e eu não quero mentir, né? Então tenho que dizer que orei. Então, bora lá orar. E a motivação é errada. Mas Deus é omnisciente. Ele é omnipotente, omnipresente. Ele é santo. Ele é amor. E Ele é bondade. E hoje eu queria me focar aqui nesta parte da bondade. Porque a bondade de Deus
é base também para a nossa oração. Porque nós, quando conhecemos realmente a bondade de Deus, a nossa oração deixa de ser chata, deixa de ser um ritual que a gente tem que fazer e passa a ser feito de uma forma prazerosa. Eu quero estar com o meu Deus, porque o meu Deus é bom. Eu quero estar com Ele. E muitas vezes é nós não entendermos o quanto Ele nos ama. Então, o primeiro ponto, porque Deus é sempre bom, os planos de Deus para mim, para a minha vida, aliás, serão sempre bons. Em Jeremias diz: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Então, Ele conhece os planos que Ele tem para nós, não é? E os planos de Deus não são os nossos planos, não é? Porque ainda ontem nós tivemos uma reunião de jovens e havia uma pessoa convidada que disse: é muito clichê a gente dizer, olha, Deus tem um plano para ti. É um clichê, não é? Toda a gente diz, Deus tem um plano para ti. Mas qual é esse plano que Deus tem? Não é? E como é que nós vamos conhecer esse plano? Esse é quanto mais nós oramos. Eu sei que estamos na campanha de oração, mas também é importante lermos a palavra de Deus, porque Deus também vai responder através da sua palavra. Por isso, nós temos que conhecer o plano de Deus para a nossa vida. Nós, às vezes, nós pensamos em coisas, é normal, também temos desejos, queremos realizar coisas, mas o mais importante é o plano que Deus tem para a nossa vida. E em Romanos diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, na Bíblia diz que nós somos um corpo, não é? E um corpo não é só formado por braços, não é só formado por pernas, não é só formado por tronco. O corpo tem vários elementos. E todos nós cooperamos para um propósito de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo, que é um exemplo do bolo. A Paula está aqui, a Sandra está aqui, e elas fazem bolos muito bons para a gente, não é? A gente ficamos agradecidos pelos bolos, não é? Mas, se vocês repararem, o bolo que elas trazem para nós, ele já vem feitinho, já vem bom, já está tudo... Mas o processo... Se nós fomos, eu não sei se alguma vez, eu sei que houve aí uma trend de meter a canela na boca, mas aquilo não é nada bom, não é? Se nós formos a pensar em cada ingrediente em separado, aquilo não faz muito sentido, não é? Porque um bolo não se faz só com farinha, um bolo não se faz só com ovos. Se a gente comer a farinha só, aquilo não sabe a nada, não é? Se a gente for comer um ovo, eu não sei, acho que é muito só o ovo assim cru, não me parece. Mas todos juntos, todos os ingredientes juntos, e eu estou a falar isto como igreja, e não em forma individual, como nós juntos. Por isso também os PGs serem importantes, porque é aí que nós também partilhamos as nossas dores, as nossas dúvidas, mas cada um individual é importante, porque depois a junção faz aquela massa, não é? E depois há um processo em que Deus já tem tudo junto e Ele vai trabalhar no forno. E depois, no final, sai um bolo bom. E é isso que nós temos que nos ver dessa forma. Eu não sei se todos, ou se sou só eu, muitas vezes nós olhamos para as nossas capacidades e pensamos, isto também que eu faço também não é muito importante, eu não tenho muito jeito, mas pronto. E cada um que está aqui é importante, mesmo nessa coisa que tu pensas que não és bom ou que não é tão importante. Eu sei fazer isto, mas isto também na igreja vai servir para quê? Mas Deus vai pegar nesse, como se fosse a farinha, que não tem sabor, é estranho. Deus vai pegar nisso e vai juntar e vai transformar em algo bom, num propósito. Por isso, não deixem que as nossas inseguranças deixem que o propósito de Deus seja cumprido. Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos, mas isto é para quê? Mas o Senhor tem um propósito para usar isso.
E nós conhecemos o propósito de Deus orando, falando com Ele, conhecendo Ele, porque Ele faz todas as coisas cooperarem. Amém? E eu não sei se a gente conhece a vida de José, mas José teve uma vida tramada no princípio, não foi? Coitadinho. É só de pensar. José era o filho mais novo na altura, Jacó, não é? Vocês ajudem-me. Ele era o filho mais novo e ele tinha sonhos e ele falava sobre os sonhos que ele tinha e as pessoas interpretavam mal os sonhos. Os irmãos ficaram cheios de inveja, tanto que venderam José e disseram ao pai que ele estava morto. E José foi vendido, passou alguma dificuldade, mas tudo aquilo que ele passou era Deus a moldar também e a trabalhar para aquilo que ele viria. Porque todo o processo de José, ele chegou a um cargo muito importante. Ele era se eu não estou em erro, e corrijam-me, José estava abaixo do faraó. E o faraó era o máximo, era considerado um deus. Então, e José estava abaixo do faraó. E houve uma grande fome. E José estava responsável por isso. E os irmãos pensavam que ele estava morto. Tiveram que voltar ao Egito para pedir comida. E José estava lá. Era José que estava lá. E eu vou ler aqui em Gênesis 50, 20, diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, aquilo que José passou era um propósito para que porque a importância de José revelou um sonho do faraó para que as pessoas não passassem por dificuldades. Então, e José juntou tudo aquilo e deixou, e todas aquelas dificuldades fez com que José ficasse preparado para orientar todas aquelas pessoas. Então, muitos deles, a vida de muitos foi preservada. E então, a felicidade ou o nosso bem-estar não depende daquilo que nós estamos a passar. Não depende daquilo que a gente sabe. E nós sabemos que todos os processos, sejam eles mais dolorosos ou menos dolorosos, cooperam para aquilo que Deus quer. E a eternidade é com Deus. Então, que nós possamos aproveitar todas as dificuldades que nós passamos para sermos moldados e não pensarmos, pronto, mais uma vez estou a passar por esta dificuldade, mas olha, Deus, ajuda-me porque eu estou a passar por esta dificuldade. Ajuda-me para que eu aprenda com esta dificuldade, assim como José, como José fez. Porque Deus é bom, Ele faz todas as coisas para o nosso bem. Amém? Então, este foi o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é, porque Deus é sempre bom, Deus dá-me sempre o que eu preciso e não o que eu mereço. Não é? Porque Deus é o nosso Pai. Em Salmos 103 diz: Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe as nossas transgressões. Isto foi Davi que disse. Davi, ele cometeu muitos pecados, não foi? Ele fez umas grandes malandrices. Eu acho que foi. E vocês acham que Davi deveria ser perdoado? Devia. No nosso entendimento. Será que... Então, mas Davi, ele sabia que Deus era bom. E não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas porque Ele é bom. Em Salmos 51 diz: Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Deus perdoa-nos não porque nós somos bons, mas sim porque Ele é bom. Amém? Há algum tempo, eu lembro-me num retiro, já há algum tempo,
eu aprendi, fizeram esta ilustração. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, é como se Deus colocasse o nosso pecado dentro de uma caixa de metal, bem pesada, bem forte, e metesse os cadeados e muitas correntes e lançasse para o mar, assim mesmo para um sítio bem profundo. Nós não esquecemos, mas a partir do momento que Deus pega no nosso pecado e nós nos arrependemos, Ele já perdoou, já esqueceu, já está lá no fundo, não tem como. Então que nós possamos perceber e entender que não porque eu sou boa, não porque eu sou boazinha e venho à igreja, não, mas porque Ele é bom. Amém? Eu só sou perdoada porque Ele me ama e porque Ele é bom. Em Salmos diz ainda que o meu próprio pai ou a minha mãe me abandonassem, Tu, Senhor, me recolherias. Os meus adversários levantam falsos testemunhos contra mim, mas estou certo de ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ele nunca nos rejeita. Eu sei que, infelizmente, há essas situações de mães e pais que abandonam filhos, pronto, se podemos chamar mães e pais, mas o Senhor, mesmo que isso aconteça, Ele está aqui para nós. Mesmo que isso aconteça, Ele não nos rejeita, independentemente de tudo. Ele nos aceita. Ele está aqui para nos amar e para nos corrigir, porque quem ama corrige. Ele está aqui para cuidar de nós. Por isso, nós possamos entender que Ele é bom, mas Ele também é justo. E Ele também nos ama e nos corrige, não é? Nós já entendemos então aqui os planos de Deus para a minha vida são sempre bons, não é? Deus dá-me sempre o que eu preciso e não o que eu mereço. E Deus põe o meu bem acima do seu próprio bem. Isto é um bocadinho estranho, não é? Mas em João 10, 14 a 15 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida por elas. Não é? E quem é que dá a sua vida por alguém é porque está a pôr a outra pessoa em primeiro lugar, certo? Porque nós não vamos dar a nossa vida por qualquer um, não é? Então, Deus enviou o seu Filho para que nós possamos estar aqui hoje, pudéssemos estar aqui hoje. E eu sou grata a Deus por tudo o que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas foi o sacrifício de Jesus na cruz que fez com que eu pudesse estar aqui hoje, e nós todos. Por isso nós temos que ser gratos por Ele, porque Deus colocou o seu Filho, ou colocou-nos a nós acima do seu Filho, porque Jesus estava bem lá, não é? Jesus, agora, o amor dele por nós fez com que Ele viesse, se tornasse homem, passasse por dificuldades, fosse tentado, tal como nós somos todos os dias. Mas mesmo assim Ele é santo e Ele morreu por nós. Mas o mais importante é que Ele ressuscitou, amém? E isso é o mais importante. E o verdadeiro Evangelho, pegando aqui um bocado aqui nesta parte de Jesus ter morrido por nós. Todos nós já vimos desenhos animados, não é? Já. E por norma, há os reis, as rainhas, as princesas, pronto, realeza. Por norma, o que é que acontece? Quando há algum problema, não são os reis nem as princesas que vão. Por norma é sempre o povo, há sempre um heróizinho que nem faz parte da realeza que vai salvar o povo. Então o rei, a rainha, não por norma, não passam perigo. Então tem toda a gente, todo um batalhão a defendê-los, não é? E com Deus é diferente, não é? Vocês já pensaram nisso? Com Deus é Ele que vai à nossa frente,
Foi Ele que enviou o príncipe para morrer por nós, não é? E nós temos que pensar também dessa forma, porque o Evangelho não é um conto de fadas. Nos contos de fadas é que acontece isso. O príncipe está lá, sossegadinho, o povo todo a lutar por ele. Mas não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é um amor de Deus a enviar o seu próprio Filho para morrer por nós. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém a dar a própria vida pelos seus amigos. Está escrito em João 15:13. Porque Jesus já tinha dito, eu já não vos chamo de servos, mas chamo-vos de amigos, não é? Então, Jesus, morreu por nós. Ele quer ter uma intimidade connosco, de sermos amigos dele, de sermos amigos próximos dele. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de nos fazer retos para com Deus, enchendo-nos com a sua justiça. Romanos 4:25. Jesus levou todos os nossos pecados. Mais uma vez, Ele colocou os nossos pecados nessa caixa e lançou fora para que nós não pudéssemos alcançar novamente. Nem nós sequer tentar procurar esses pecados novamente. Porque aquilo que Jesus fez hoje torna a nossa oração possível. Não há, neste momento, nós não temos nenhum intermediário a não ser Jesus. Nós temos a liberdade de estarmos junto dele, fecharmos a nossa porta ou do nosso quarto, estarmos numa intimidade com ele a qualquer momento. Mesmo quando a gente está a ir para o trabalho, eu não sei se vocês fazem isso. Eu, esta semana que passou, por causa das greves dos comboios, ia de carro para o trabalho. Então, que eu aproveitava, porque no comboio não dá muito jeito, eu aproveitava, desligava o rádio e ia orar o caminho. E eu chegava ao trabalho e sentia-me tão bem com aquele momento que eu tive com Deus. Só eu e Ele. Não havia rádio, não havia... Só eu e Ele. E nós temos essa liberdade. A qualquer momento, nós podemos estar aí nas compras sozinhos e estamos a falar com Deus. E é tão bom isso, nós temos essa liberdade de nós podermos falar com Deus a qualquer momento. Em Romanos 8:32 diz: Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas as outras coisas? Aquilo que Deus fez é tão bom. Eu sei que isto pode não parecer muito, não estou a falar muito na oração, mas estou-me a focar um pouco mais na vontade de Deus. Mas aquilo que Deus fez é tão bom. E para nós podermos entender, não há nada que possa passar, que Deus não possa resolver. Ele enviou o seu Filho e Ele ressuscitou. Acham que Deus não é capaz de suprir as nossas necessidades, por exemplo, de uma conta que a gente tem para pagar? Acham que não há? Por exemplo, posso dar aqui o exemplo, o Tiago e a Juliana ainda agora passaram por uma situação de procurar em casa. E eu experienciei e parece que nunca mais aparecia à casa. Parecia que, o tempo estava a passar mas Deus tinha já lá a casa preparada para eles. E a confiança e a perseverança deles, Deus mostrou e deu-lhes porque eles perseveraram e confiaram em Deus. Por isso não há nada que possa vir à nossa vida que Deus não resolva. E aquilo que nos parece que Deus não resolve é porque Ele tem um propósito. Às vezes a gente está com aquela situação, mas porquê? Porque Deus tem um propósito para isso. Deus sabe todas as coisas. E passando agora para o quarto ponto, e respondendo um pouco a essa questão de não parecer que Ele está a fazer as coisas, porque Deus é sempre bom, Deus não diz sim a todos os meus pedidos. Não é? Isto é algo complicado, não é? Que a gente queria era que o Senhor dissesse sim, sim, vá, toma, é isso que tu queres. Mas Deus responde de 4 formas. E nós temos de estar preparados para isso. Quando o pedido é errado, Deus responde não. É claro, Deus responde não. E nós às vezes temos... Eu quando era miúda, era muito chata. Eu ainda sou um bocadinho chata. Só um bocadinho. Mas eu vencia a minha mãe pela exaustão.
pela exaustão. A minha mãe, mas o Senhor tem mais paciência que a minha mãe, graças a Deus. Eu era muito chata. Eu, quando queria alguma coisa, mãe, mas vá lá. E a minha mãe, não. Mãe, vá lá. Não, já te disse que não. Mãe, vá lá. E assim, mas já te disse que não. E quem conhece a minha mãe sabe que ela fala assim. Eu assim, mãe, mas vá lá. Mas porquê? E a minha mãe, por que não? Mãe, mas por que não? Não é resposta, vá lá. E a minha mãe, depois, deu tanta chateada. Aí ela me dizia, está bem, toma lá. Pronto, e então, mas nós também temos que estar preparados para o não de Deus. E quem é pai e mãe sabe bem o que é dizer que não, não é? E que é preciso esse não é preciso. Depois, quando o tempo ainda não é o certo. Nós temos um pedido, mas o tempo ainda não é. Então, Deus diz ainda não. Temos que esperar. Ainda não. Isso é certo, mas ainda não. Ou então, quando o pedido é certo e nós ainda não estamos preparados. Então, Deus cresce. Mais aqui um exemplo. Eu sempre quis fazer 18 anos para tirar a carta. Eu queria tirar a carta. E o meu pai nunca me deixou conduzir antes de eu ir para a escola de condução. Sempre foi uma coisa que o meu pai, não. Tu vais conduzir lá, vais aprender lá, porque depois apanhas vícios e não sei o quê. Não. Mas eu queria tirar a carta, eu queria conduzir. Mas o meu pai entendeu que não. Tens que crescer, não é o tempo. Cresces, e com Deus é a mesma coisa. Há coisas que nós queremos, mas ainda não é o tempo. Nós temos que crescer espiritualmente, ficarmos maduros na palavra de Deus, termos discernimento. Então, este crescer não é só um crescer de idade, mas é um crescer na palavra, um crescer na intimidade com Deus. Porque há coisas que nós queremos e que se Deus nos desse, nós íamos estragar tudo. Não é? E depois, já o pedido certo, no tempo certo. Então, vai, toma, isto é para ti. Então, que nós possamos passar por estas 3 etapas, por estas 3 respostas, não, ainda não, cresce, para que Deus nos possa dar. Em Lucas 11 diz, vocês que são pais, respondam, se o vosso filho pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, que nós possamos entender isto, que Deus cuida de nós, Deus é o nosso Pai. Então, Ele vai nos dar as coisas conforme Ele sabe o que é melhor para nós. Em Mateus, Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Muitas vezes nós pensamos que sabemos o que queremos. A gente pensa, na nossa ingenuidade, nós pensamos, eu sei o que é que eu quero, mas afinal a gente não sabe nada do que a gente quer. Que nós possamos entender e pedir a Deus que Ele nos dê discernimento para que Ele nos possa dar e nós possamos aceitar aquilo que Ele tem para nós. Porque quando Deus diz que não, Ele já está a ver todo um panorama à nossa volta. Eu quando era assim mais nova, mesmo hoje, não era muito sair. Mas pronto, havia alturas que eu às vezes gostava de... Os meus primos iam e eu gostava de ir com eles. E às vezes o meu pai dizia-me, não vais sair para lá nenhum, vais ficar em casa. E eu, o drama e o horror, agora vou ficar em casa porque o meu pai não me deixa sair. Mas o meu pai já sabia. Para o sítio onde ele se quer levar, não é um sítio bom. Não é um sítio onde estão pessoas boas. Não acontecia muitas vezes, mas porque eu não era muito de sair. Mas quando acontecia, eu sentia isso. Era um drama. Porque eu queria, porque os meus primos iam e eu não podia ir. Mas o meu pai já sabia, o meu pai conhecia os sítios. O meu pai sabia, não é um sítio bom. E Deus já está a ver esse panorama todo. Deus já está a conhecer. Não é para ti agora. Estão lá pessoas que não são boas para ti. São pessoas que não te vão edificar. Isto não é para ti. Então, que nós possamos entender que Ele é um pai de amor. E um pai com amor também diz que não. E é muito mais fácil entendermos a bondade de Deus quando as coisas estão boas, não é? Quando está tudo bem, Deus é bom. E quando está tudo mal, Deus é bom também. Quando as doenças vêm, quando a resposta não vem, nem sim, nem não, quando estamos à espera,
Será que nós reconhecemos que Ele é bom? Em Isaías diz, o Senhor diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, os meus pensamentos e as minhas orações estão muito acima dos céus. Dos seus, desculpem. Então, Deus é bom e Ele convida-nos a viver eternamente com Ele. Porque Ele é bom. Agora ajudem-me, porque esta palavra é difícil para dizer. Em 2 de Tessalonicenses, obrigada, diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou, nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça. Dê ânimo ao coração de vocês e fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Não é? Que nós possamos perceber que Ele já nos deu esta eterna consolação e esta esperança. Nós estarmos eternamente com Ele. Porque aquilo que Ele quer de nós não é só o que a gente está aqui a passar. Não é? O que estamos aqui a passar faz parte. Mas o que Ele quer é viver a eternidade connosco. Em Salmos diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharam todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que todos os dias seja um retorno à casa de Deus. E quando eu digo à casa de Deus, é a sua presença. Que nós todos os dias possamos estar na sua presença e procurá-lo mais. Enquanto não entendemos a bondade de Deus, as nossas orações são orações vazias. Como falei ainda há pouco, são orações que não têm propósito. São aquela oração de picar o ponto. Pronto, já falei com o Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, abençoa. Amém. São orações que não têm conteúdo. Até podemos estar a dizer as coisas mais bonitas. Mas enquanto não entendemos aquilo que Deus fez e quanto Ele nos ama, são orações vazias. Então, quando entendemos a bondade de Deus, não importa o que eu sinto ou como as coisas estão. O mundo pode estar aqui lá fora. Mas eu sei aquilo que Ele fez. E sei o quanto Ele me ama. Eu sei o sacrifício. Então as nossas orações são orações apaixonadas. É aquela oração de, não, independentemente de como as coisas estejam, eu quero estar com Deus. Eu quero estar com o meu Pai. E as nossas orações passam a ter um propósito. E desta forma passam a ter poder por Ele. Amém? Não por nós, mas por Ele. Isto é uma forma de nós entendermos e pegarmos um pouco naquilo que a Juliana falou e o Tiago. É tudo um processo. Mas se nós não entendermos a bondade de Deus, aquilo que nós estamos a fazer acaba por ser vazio. Então, eu queria desafiar-vos que esta semana, e mesmo no PG, nós possamos orar desta forma. Em Salmos 119 diz, desvia os meus olhos de cima das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Pois os teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens. Restaura a minha vida por tua justiça. E em Lamentações diz, leva-nos de volta para ti, Senhor. Estamos prontos para voltar. Dá-nos um novo início. Então que nós possamos pegar nestas ferramentas que estão a ser dadas nos PGs, nos cultos, no devocional. Nós possamos pegar nisto e possamos criar uma relação com Deus. O diabo não está interessado naquilo que tu fazes. Ele está interessado é quando tu fechas a tua porta
e oras a Deus. Porque é isso que te liga a Deus. É esse momento que Ele quer quebrar. E é muitas vezes, e ainda hoje estavam o testemunho lá em Polima, que estavam a dizer que quando ele estava a contar, que ele quando vai tirar um momento com Deus, parece que toda a gente começa a ligar para ele. Então, é nestas alturas, quando nós queremos tirar um tempo para Deus, que as coisas vêm, ou porque não temos tempo, ou porque agora tenho que ir fazer aquilo, ou então, mas que nós não possamos abdicar daquilo que nós queremos fazer, não possamos abdicar da nossa intimidade com Deus, que nada daquilo que nós temos para fazer no nosso cotidiano esteja à frente da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo com Deus, que nós possamos ter um tempo de qualidade, porque Ele é bom e porque Ele já fez tudo por nós. Então, nós possamos conhecer a Deus. A Débora estava a dizer ainda há pouco que a intimidade com Deus não tem que se construir, não é? Porque não é de um dia para o outro que eu fico íntima de Deus. E porque é assim que funciona também com os nossos relacionamentos, não é? Eu não fico amiga de uma pessoa só de olhar para ela, olha, somos super amigos. Não. Mas é do nosso investir tempo. Então nós temos que investir tempo com Deus. Se queres que aconteça alguma coisa nestes 40 dias, vocês querem mesmo que aconteça alguma coisa? Vou deixar isto para vocês pensarem. Vocês não têm porque não sabem pedir. Então que nós possamos saber aquilo que nós queremos. Eu vou pedir que possamos ficar de pé. Vamos orar. Eu vou orar e vou pedir mais alguém que depois possa orar, que sinta do seu coração para orar. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, porque Tu és bom, Deus. Senhor, neste momento eu quero Te pedir que nós possamos entender aquilo que Tu fizeste por nós. Que a Tua bondade, Senhor Jesus, possa encher os nossos corações, Deus, e que nós possamos derramar, Senhor, o nosso coração a Ti, Deus. Nesta hora Te quero pedir, Deus, que Tu, Senhor, toques nos nossos corações e que nós possamos despertar, Deus, e ver, Senhor, o quão importante é ter uma relação contigo, Deus. O quão importante é estar nos Teus braços. O quão importante é ler a Tua palavra, Deus. Senhor, que esta campanha, Deus, seja uma campanha de transformação, Senhor, e que estes hábitos, Senhor, não sejam perdidos, Deus. Que não seja só enquanto está a decorrer a campanha, mas que seja algo que nós possamos levar para a nossa vida, Deus. Senhor, eu nesta hora Te quero pedir que a nossa vida aqui, Senhor, seja refletida lá fora, Deus, e que esta igreja, Senhor, seja cheia, Deus, mas de pessoas que realmente querem conhecer, pessoas que querem ser transformadas por Ti, Senhor. Por isso, transforma as nossas vidas, Senhor, todos os dias, Deus, e ajuda-nos a ser exemplo, Deus, para que nós possamos entender, Deus, que nós estamos aqui para cumprir o Teu propósito acima de tudo, Deus, porque nós queremos, Senhor, Te servir, Deus, acima de tudo, Pai querido. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço tudo aquilo que Tu fizeste, Senhor, e aquilo que Tu ainda vais fazer, Pai querido. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Deus é bom. Amém. A ver se nós, depois desta campanha, se todos nós não temos vergonha de orar. Não é? Há pouco estava a pensar, e nós já falámos disto, de oração e tudo mais. Às vezes nós queremos discutir coisas, e quando às vezes eu vejo quando eu vejo pessoas a falar de igreja,
a falar como a igreja devia ser, como a igreja devia fazer, como isto devia ser. Nenhum de nós, quando nasceu, saiu da barriga da nossa mãe e começou a correr, pois não. Nós primeiro começámos a andar. E mesmo a andar com muita dificuldade. Às vezes nós achamos, e isto a oração é importante, porque a nossa relação, eu nunca posso começar a correr sem primeiro andar. E às vezes nós estamos à espera que a nossa vida com Deus, nós somos entendidos hoje, é só entendidos, mas nós primeiro temos de aprender a andar. E se eu quero de alguma forma que Deus faça alguma coisa na minha vida, a primeira coisa que eu tenho de aprender é orar. Então quando nós estamos aqui a partilhar, seja eu, seja outra pessoa, às vezes são lições simples. Hoje foi uma lição muito simples. Todos nós já ouvimos que Deus é muito bom, que Deus é maravilhoso, que Deus cuida de nós. É verdade, é verdade. Deus é isso tudo. Mas será que nós vivemos isso? Será que nós vivemos como Ele sendo bom? Será que nós estamos alegres? Será que nós estamos a sentir na nossa vida que temos um bom Pai? Ou nós continuamos órfãos, com falta de amor, com falta de afeto? Procuramos noutras coisas lá fora esse amor e esse afeto? Porque às vezes é muito fácil. Não, Deus é bom, mas tu continuas a ter os teus vícios lá fora. Continuas a procurar o amor lá fora. Continuas a procurar a bondade lá fora. E não na presença de Deus. Então, investe na tua vida de oração. Porque isso vai determinar o resto. Vai te trazer discernimento nas tuas decisões. E vai revelar quem realmente tu és. Porque só consegues conhecer quem tu és quando conheces aquele que te criou. Amém? Muito bem, obrigado pelo vosso tempinho. Nós vamos, então temos ali o bolinho. Eu sei que há pessoal com fome e tudo mais. Já estão aí cheio da fome. Então vamos lá lanchar, está bem? Ninguém vai embora. Beba um cappuccino, um café, um bolinho, está bem? Vamos estar um bocadinho juntos, está bem? Então vá.